noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero compartilhar algo que o Senhor tocou o meu coração de trazer para os irmãos. Eu já falei sobre isso, mas se o Senhor colocou no nosso coração, a gente fala de novo, amém? Quero passar para os irmãos algo que eu tenho aprendido sobre dízimo e primícia, né? Sei que todo mundo já sabe como funciona, mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu preciso passar. Se puder abrir em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Está escrito assim: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as vossas videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. O dízimo, ele protege. O Senhor repreende o devorador. Então, o dízimo, quando você entrega o dízimo, você tem a proteção. O devorador, ele é repreendido. Amém? Agora, abra no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Verso 9. Está escrito assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, a primícia, ela traz a fartura. A primícia, ela transborda. O dízimo repreende o devorador. A primícia faz transbordar, né? Abel, ele entregou a primícia dos seus rebanhos e a gordura destes, e o Senhor aceitou a sua oferta, né? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado, né? O menor, ele é abençoado pelo maior, né? Abre agora também no livro de Romanos, Romanos 11:16. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão santos. Então a primícia, ela santifica o resto dos nossos rendimentos, traz a santificação, abençoa, né? Ezequiel, capítulo 44, verso 30, está escrito assim: 44:30. Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Então a primícia, ela também traz a bênção do Senhor sobre as nossas casas, né?
Todo mundo conhece a passagem de Elias, quando o Senhor manda ele ir à viúva de Sarepta, né? Ele chega na casa dela e fala, faze um bolo ou pães, conforme a tradução da Bíblia. A moça fala que vai fazer para ela e para o filho. Ele fala, não, faz primeiro para mim. A primícia é para ele. E o que aconteceu com ela? Transbordou aquilo que ela já tinha. Transbordou a primícia. A primícia faz isso, né? O rei Salomão, quando ele pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor também não deu só sabedoria para ele. O Senhor deu a riqueza da terra, porque ele precisava de riqueza para governar, né? A gente precisa cumprir princípios, e princípios geram resultados, né? Muitas vezes queremos abençoar o próximo, mas não temos para nós mesmos. Como vamos abençoar se nós não somos abençoados, né? Então eu aprendi isso de primiciar e também de dizimar, né? Desde agosto de 2024 eu faço isso e eu senti diferença na minha vida. Não tem como você não sentir a diferença. Quando você honra ao Senhor com as primícias, você também honra o sacerdote, porque a primícia é entregue na mão do sacerdote e ele vai fazer uma oração e vai chamar bênção sobre a tua casa. O dízimo a gente entrega no altar, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? Então eu tenho aprendido isso. E um exemplo, só para você ver como é a primícia. Vou falar do jeito que eu faço, tá? Um exemplo, mês de junho, eu trabalhei durante 30 dias, recebo meu salário, recebi R$1.000, eu divido R$1.000 por 30, dá R$33,33 é a minha primícia, isso eu entrego na mão do sacerdote. Então eu faço, se o mês é 28, eu divido por 28, se é 31, eu divido por 31, se é 30, eu divido por 30, aquilo que vem à minha mão, eu separo primeiro a primícia e depois o dízimo. Entrego primeiro a primícia e depois eu coloco o dízimo no altar, para que a bênção e a minha oferta seja santificada, aquilo que sobra à minha mão. A mão direita diz que tem longevidade de vidas, e na mão esquerda fica honras e riquezas. Amém? Eu queria passar isso para a igreja porque eu senti de trazer isso, e a palavra ela não volta vazia. Então, para o propósito que ela foi lançada, ela vai gerar o seu fruto. Amém? Aquele que pode se ajoelhar, ficar de pé, sentado, para a gente poder orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais esse dia abençoado. Pai Santo, Pai amado, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, que hoje uma vez mais nós pudemos levantar da cama, estamos andando, respirando e com saúde, Senhor. Queremos te louvar, bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Pai, abençoa aqueles, Pai, que também não puderam vir nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar todas as famílias, Pai, aqui deste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa as nossas criancinhas, Pai. Abençoa os nossos jovens, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa enviar os teus anjos e arcanjos, Pai, acamparem ao nosso redor, Senhor. Cerca, Senhor, este lugar com uma redoma de fogo, Pai. Pai querido, Pai amado, Tu és santo, Tu és glorioso, Pai. O Senhor, Pai, o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, Pai. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais o fôlego de vida de hoje, Pai. Por mais a oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, Pai. Quantos queriam estar aqui, meu Pai, e não podem, Pai. Nós temos o privilégio, Senhor, de estar aqui para te adorar, para orar, para te buscar em oração e adoração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, papai, nós queremos já te louvar e te agradecer, Pai. E já contar com a vitória, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. As palmas louvam ao Senhor. Amém, igreja. Você é esse escolhido de Deus. Irmãos, eu até chegar aqui, obrigado, pastor. Eu até chegar a esse momento, eu estava meio ansioso. Essa água aqui é um bálsamo.
E hoje eu vim preparado com o meu lenço. Porque a emoção toma a gente. Meus irmãos, o Senhor me trouxe aqui. E semana passada, eu abri o culto e eu li um texto que ele me deu na madrugada, na semana passada. E conversando com o pastor, eu aceitei o desafio de estar aqui nesse último dia dessa celebração da Missão Portas Abertas, que promove no Brasil inteiro ofertas, orações, intercessão pelo mundo inteiro, pela igreja perseguida, e levanta recursos. E isso é algo que promove nessas igrejas um coração disposto a fazer isso que o pastor Rodrigo falou. Dispor corações a irem e alcançarem pessoas. E o Senhor fez isso comigo há anos atrás. E eu quero dar graças a Deus pela oportunidade de nesse último dia, poder estar aqui e falar sobre missões e um pouco do que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho um questionamento. Eu tenho um questionamento no meu próprio coração. O que eu tenho feito com tudo que eu tenho recebido do Senhor? E o que você tem feito com tudo que você tem recebido do Senhor? Da riqueza da palavra, do poder da palavra, dos testemunhos que o Senhor tem feito aqui diante dos nossos olhos. O que você tem feito? Como você tem processado essa bênção? Talvez nós hoje voltamos à igreja esperando que o Senhor trouxesse algo novo para fortalecer, para esclarecer o nosso coração. Mas o Senhor tem para a tua vida isso que o pastor Rodrigo orou. Ele tem um desafio para você. Você é tão enriquecido, você é tão fortalecido, que se tivesse ali naquela porta um raio-x espiritual para ver você, como você está, como eu estou, eu acredito que nós somos obesos espirituais, nós já estamos passando do peso, de tanto que nós já temos recebido. E o que nós temos feito com isso que nós temos recebido? O Senhor chama a igreja para testemunhar. E Ele tem feito isso comigo. Eu acredito que Ele veio hoje aqui, por meio de mim, para trazer essa reflexão para você. Para trazer esse questionamento, o que eu tenho feito? Se eu tenho testemunhado, se eu tenho passado a mensagem, se eu tenho compartilhado com o meu vizinho, que veio a saber que eu sou crente, mas você tem que deixar claro para ele que eu sou crente mesmo. Crente que ora por cura, crente que ora por libertação, crente que ora por transformação. Meus irmãos, o livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Foi esse o texto que eu li na semana passada, na abertura do culto. E o Senhor, sendo essa pessoa, que Ele é essa pessoa, Deus de milagre, Deus de transformação, Ele veio à nossa vida para nos dar um sentido mais nobre, mais excelente, né? Um sentido na nossa vida que vai fazer com que você venha para a igreja motivado por aquilo que Ele te deu oportunidade, por aquilo que Ele viabilizou para que você fizesse em nome dEle, para pessoas que estão longe do conhecimento da verdade dEle. E eu quero essa noite compartilhar alguns poucos versos da Escritura Sagrada e quero trazer alguns testemunhos do que o Senhor fez nesses anos da minha caminhada cristã. Eu sou alguém jovem ainda e tenho esperança de chegar aos 100 anos e todos vocês estarão convidados para o meu aniversário, amém?
Vocês todos estarão no meu aniversário, pastor Rodrigo, e todo mundo que já passou, a sua esposa, né, desculpe, todo mundo que já passou dos 40, 50. Eu já passei um pouco desse tempo, mas eu acredito que o Senhor tem mais para mim viver, e Ele tem mais para vocês viverem. Tem mais na presença dEle, tem mais tem mais para você viver sob o poder dEle. Sabe, essa vida de igreja é uma bênção. O Senhor tem mais, Ele propõe mais coisas. Propõe que você tenha uma vida espiritual que vai ser mais edificante, mais fortalecedora. Ele tem isso para você mesmo, que possa pensar, será que o Senhor pode se valer de mim? O Senhor quer se valer de você mesmo. Aonde você trabalha, aonde você compra, aonde você vai, no hospital, no supermercado. O Senhor diz isso, né? Aonde é que o Senhor tem te levado com toda a riqueza de fé que você tem experienciado, que você tem aprendido na igreja onde você está? Todas as orações que você tem feito, Ele tem respondido, ou você está esperando ainda, crendo que Ele vai responder, que Ele vai viabilizar um negócio, que Ele vai trazer sanidade à tua vida. O Senhor tem esses esclarecimentos, tem experiências para você vivenciar. Eu fui um homem que por muito tempo não podia jejuar, porque eu tomo remédios controlados e eu não posso ficar um dia sem aqueles remédios. Mas o Senhor, Ele é dono das estratégias. Esse último jejum que nós fizemos, que a igreja toda fez, eu fui além 10 dias a mais. O dia inteiro, integral, fiquei só com água, por causa da estratégia que o Espírito Santo me deu. Um pouco dessa estratégia eu presenteei a irmã Rosana. Eu levei na porta da casa dela. Eu levei um mel para ela porque o Espírito Santo disse: coma mel antes de você tomar a medicação. Então, o meu jejum foi com água e mel. Essa foi a estratégia que ele me deu. E ele tem estratégias para você vivenciar. Ele tem conselhos para você viver. Tem caminhos para você seguir. E o que me trouxe aqui foi esse questionamento. O que nós temos feito com tudo que nós temos recebido do Senhor, né? E eu estava meditando em Lucas 10, quando o Senhor envia os seus discípulos, os 70 discípulos, e ele diz: ide a todas as cidades e lugarejos e preparem o lugar. Testemunhe, porque eu vou lá depois. Eu estou parafraseando o texto. Está escrito aqui que os 70 discípulos voltaram com alegria. Eu vou ler o texto. O Senhor Jesus diz assim: quem vos ouve a vós, ouve a mim. E quem ouve a vós, a mim me ouve. Quem rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu fiquei refletindo nesse texto, fiquei vendo que é um texto em que o Senhor, Ele dá uma ordem, como que se é uma ordem além dos 10 mandamentos descritos na Torá. O Senhor Jesus, Ele nos desafia a irmos, como o pastor orou. E o Senhor fez isso comigo. Eu fui um homem cheio de vícios, eu já não suportava mais a minha vida, eu mudei de Santa Catarina e vim morar aqui em Foz do Iguaçu com a minha irmã. E por 6 meses ou mais, eu vivi na casa dela, não saía à noite, porque eu queria sair dos vícios. Até que um dia
eu clamei a Deus por uma palavra que a minha mãe pregou para mim. Quem pregou o evangelho para mim foi a minha mãe. Minha mãe disse: Ivo, eu sei tudo o que tu faz, mas o dia que tu clamar a Deus, o Senhor Jesus virá na hora e Ele vai te salvar. Mal sabia ela que anos, quando ela disse isso, eu desejei e busquei cometer o suicídio por muitas vezes. E o diabo colocou na minha cabeça que eu deveria me atirar da ponte, mas não na água, nas pedras. E por muitas vezes eu fui à ponte, atravessei o Paraguai e voltava ao Brasil para mim pegar coragem de me jogar nas pedras. E graças a Deus chegou essa noite que era de angústia, muita angústia. Eu falei com Deus e cobrei do Senhor. Senhor, a minha mãe disse que o dia que eu clamasse a Ti, Tu virias na hora e Tu ia me salvar. Tu sabes que eu não quero morrer. Falei. E eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele entrou no meu quarto. Quando você tem experiência com Deus, Ele te dá consciência de quem está aqui. É o Espírito de Deus ou é a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus entrou no meu quarto. Ele me envolveu com seu Espírito. Eu senti sendo tocado no meu couro cabeludo e foi descendo por dentro e por fora. Eu senti entre os meus dedos sendo tocado pelo Espírito de Deus. Eu senti a sola do meu pé, entre os dedos do meu pé. O Senhor quer experiências espirituais para você dessa maneira, de guiar você, de direcionar, de fortalecer você. O Senhor tem isso para a tua vida. E isso aconteceu comigo e eu estava era tarde da noite, na madrugada, e eu estava de olhos fechados e chorando muito, numa angústia profunda. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus me envolveu, e ele veio subindo no meu corpo e fez uma pressão no meu peito, e tirou uma sombra negra que eu, mesmo com os olhos fechados e no escuro, eu vi sair. Ele me deu a ver que ele tirou um espírito de mim, enorme, horrível. A partir daquele dia saiu a angústia, saiu a dor, saiu a aflição. Eu acordei no outro dia atravessado na cama, minha irmã me chamando: Ivo, você hoje não vai trabalhar? Eu era autônomo e já é 9 horas, ela disse. E daí ela ficou olhando para mim assim meio desconfiada. Ivo, o que está acontecendo contigo? Porque ela achou estranho que o meu rosto estava diferente. Eu estava diferente. A partir daquele dia, ela me espiava na fresta assim da porta para saber o que eu estava fazendo. E a partir daquele dia, o Senhor me colocou um desejo no meu coração muito grande de falar às nações do que Ele tinha feito na minha vida. O Senhor é maravilhoso e Ele tem experiências para você. Ele tem decisões, definições para a tua vida como pessoa, como pai, como mãe, como jovem. Ele tem isso para a tua vida. O Senhor Jesus me deu um sentido na minha vida que eu não tinha. E eu vim testemunhar um pouco disso que o Senhor Jesus fez na minha vida. A partir daquele dia, no mesmo dia, eu fiz um banquinho para mim orar à tarde. E eu comecei a orar à tarde e o Senhor começou a me dar visões. E eu não entendia o que era aquilo. E não falei para ninguém com medo que alguém dissesse: não, o Ivo agora ficou maluco de uma vez. Agora já era o Ivo. O Senhor me deu visões de anos que aconteceram anos depois. Essas experiências espirituais o Senhor quer para a igreja, quer para você. Eu vim estimular você diante do que você tem recebido, da verdade que você tem ouvido. O Senhor tem experiências espirituais para edificar vidas, para fortalecer teu coração. Quantas pessoas eu tenho falado nas ruas de outras igrejas que têm dito: a igreja está a mesma coisa, é uma mesmice. Eu já cheguei a ouvir de pessoas que me disseram: a igreja é uma chatice. Eu já ouvi isso. E você está na igreja ainda? Estou, mas é uma chatice. É sempre a mesma coisa. A igreja se torna uma mesmice
e algo talvez sem sentido, quando você passa a viver o que você ouve, o que você recebe lá fora, passando para os outros. E justamente aquilo que você vai compartilhar é aquilo que a pessoa precisava ouvir. Sabe, a pessoa cai em prantos e agradece porque você chegou na hora certa. Quantas pessoas o Senhor colocou no meu caminho para me compartilhar, até no trânsito, quando eu tinha moto, graças a Deus eu não tenho mais, vou chegar aos 100 anos, amém? Aleluia! Parava no trânsito, falava com o motorista, a pessoa caía em prantos, porque a palavra que eu trazia era algo para mim que eu já ouvi muitas vezes, que eu sei que está escrito, mas a pessoa precisava ouvir aquela palavra naquele momento. Talvez pudesse ser alguém desejando cometer suicídio, ser alguém que estava desistindo do casamento, desistindo de apostar na vida. Eu vim aqui para desafiar você a pregar o evangelho que você tem ouvido e fortalecido a tua vida. O Senhor fez isso comigo. Eu quero caminhar um pouquinho. O Senhor me deu essas visões. O Senhor me levou a um lugar uma vez que eu vi muitos jovens, eles tinham os olhos puxados, meio que amendoados, sabe, parecendo orientais. Mas eles não eram orientais. Eles eram povos aqui da América Central. E eu falava para esses jovens, muitos jovens me ouviam e com uma atenção assim, parada, petrificados assim, me ouvindo falar, me ouvindo testemunhar de Jesus. Como vocês estão hoje me ouvindo testemunhar de Jesus? O Senhor deu essa graça para mim. E isso foi sentido para a minha vida, porque eu não tinha. O sentido que eu tinha na minha vida, eu encontrei no vício. Mas o Senhor veio e tirou. E Ele me deu sentido quando me deu o Espírito Santo de Deus e me deu visões, me deu um objetivo. A partir dessas visões, eu fui crendo que Ele estava comigo e Ele faria algo por mim. Faria algo comigo nesse sentido. E o Senhor me deu também ousadia para mim poder falar do Evangelho para todo mundo. Eu persegui as pessoas na rua. Eu fiz um pedido para uma missão que produz livretos evangelísticos em várias línguas. Uns que eu recebi há pouco tempo agora. Há 2 meses eu fiz um outro pedido. Isso foi em 1993. Eu pedi panfletos evangelísticos em árabe, em espanhol e português. E eu recebi, e eu andava sempre com o bolso cheio. E eu andava nas ruas falando com todo mundo a respeito do que o Senhor fez, de quem é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer fazer isso conosco, quer dar uma experiência para nós que nos estimule. Eu quero desafiar você a se pôr diante dele, nesse tempo daqui para frente, e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, porque essa oração foi o que eu fiz em uma igreja onde eu passei aí, que falava muito de missões, orava por missões, e o dia que eu fui, havia um congresso de missões. E das poucas pessoas que me conheciam nessa igreja, viram que eu cheguei e fizeram um apelo: quem quer receber o Senhor e ir às missões? Eu estava lá na frente de joelhos. A partir dali, o Senhor começou a me trazer mais clareza, mais coragem para testemunhar. E assim foi. O Senhor me deu muitas oportunidades para mim poder falar do seu amor, do seu poder, e vivenciar esse poder descrito nas Escrituras, que nós temos ouvido aqui muitas vezes. Nós temos aqui a filha do Fernando, que o Senhor tirou de um risco de morte. O Senhor ouviu a oração da mãe e do pai e tirou ela, tirou de lá do hospital. Ainda que
as coisas que nós possamos testemunhar não sejam coisas que aconteceu, sabe, de forma pessoal. Mas nós temos ouvido, nós temos testemunhos, e ainda que a palavra não seja totalmente conhecida, sabe, pela gente, que nós já lemos 10 vezes a palavra, nós temos um conhecimento profundo das Escrituras. O Senhor tem isso para a nossa vida. Esse texto que eu mencionei de Lucas, capítulo 10, ele ilustra o resultado daquele que leva o evangelho às pessoas. Esses discípulos, eles voltaram impressionados porque Deus se valeu deles mesmo. Deus valeu de mim. Eu fui um homem muito gago, não conseguia dizer oi às vezes, sabe, às pessoas. Não conseguia dizer oi. E o Senhor me deu a graça de aprender o espanhol. Eu ouvia muito rádio e eu lia muito jornal. Tudo que era em espanhol eu lia. E eu aprendi a falar espanhol. Mas o Senhor tinha um plano para mim futuro. Naquelas visões daquele povo de olhos puxados, estavam os bolivianos, que são de uma etnia quechua. Lá existem duas etnias, quechua e aimara. Os quechuas são como que fossem meio indígenas, que foram misturados, né, com os espanhóis, com os europeus espanhóis. E o Senhor me mostrou o rosto deles. Quando o Senhor levantou uma pessoa que disse: Ivo, você está vivendo desse jeito, você evangeliza todo mundo. Se você quiser ir para uma escola, um seminário, pode ir, pode escolher o Jocum, pode ir para esse seminário que eu pago para ti. Eu disse: então eu vou. E eu fiz uma prova com Deus. O Senhor é Deus de prova também. Senhor, se eu devo comprar esse carro, fala comigo. Se eu devo vender o que eu tenho, fala comigo. Que aconteça isso, se for positivo teu. O Senhor tem isso para nós. O Senhor tem conselhos para nós. Ele é nosso conselheiro. E eu falei isso para essa pessoa. Eu disse: se o Senhor quer que eu vá para esse seminário, eu vou ligar agora para o presidente da missão. É como você pegar e dizer: não, eu vou ligar para o Trump hoje, e é ele que vai me atender e ele que vai me dar o aval. E eu liguei de Santa Catarina para esse homem aqui, presidente dessa missão. E eu falei para essa pessoa que disse que pagaria o seminário para mim. Eu disse: quem vai atender é ele, e ele vai me dar o aval para mim entrar na escola. Eu tinha 1 ano e 8 meses de convertido, e a escola só aceitava com 2 anos de convertido. Eu era novinho na fé, mas um maluco para falar de Jesus, para fazer aquilo que ele disse, e que eu estimulo vocês essa noite. Esses discípulos tiveram a satisfação e a alegria de vivenciar o testemunho. E ele fez isso comigo também. Nós ligamos, a pessoa ligou uma vez, ele não atendeu, e ela disse: olha, eu acho que não é para ti. Não, eu disse: não, é para mim, pode ligar outra vez, que é ele que vai atender. O lugar onde ele estava tinha muitas pessoas, ele atendeu. E daí nós nos identificamos, e ele disse: não, eu lembro dele, ele esteve na igreja. Eu ia poucas vezes, sabe, na igreja. Eu era meio presbiteriano, meio membro de comunidade, mas aí a presbiteriana quase não falava de dons, não falava de visões, não falava dessas coisas espirituais que nós cristãos precisamos vivenciar. Nós precisamos vivenciar, sabe, o espiritual. Precisamos disso, porque isso nos fortalece, nos encaminha. E esse homem disse: não, eu assino embaixo por ele, eu sei quem ele é, e sei o testemunho que Cristo fez na vida dele. Ele pode vir. Quando eu cheguei lá na escola, era para ir em fevereiro, eu cheguei em janeiro, daí arrumei os quartos, montei os quartos e preparei os alunos, todos da ala masculina, e chegaram os bolivianos, de olhos puxados. E quando eu vi esses dois jovens,
eu chorei muito. Chorei muito porque eu vi que aquilo que o Senhor estava mostrando para mim é algo real, algo que Ele cumpre, algo que Ele efetiva. E eu dou esse conselho para você, igreja. Busque ao Senhor porque Ele tem conselhos para ti. Ele tem visões para ti. Ele tem coisas preciosas para compartilhar contigo, para envolver teu coração. Eu entrei na escola, convivi com esses bolivianos, melhorei o meu espanhol com eles. Ao fim de um ano, o Senhor me levou à Bolívia. Primeiro eu fui para a cidade. E eu fui elogiado pelo meu espanhol. Hoje eu só sei falar alguma coisa em Guarani, que é comida, pedir comida. Morrer de fome eu não morro. E o Senhor me levou para a cidade e eu fui elogiado lá porque o meu espanhol era um espanhol muito bom. Que eu hoje estou falando bem mal espanhol. E foi uma bênção para a minha vida, porque visões que ele me deu de lugares lá dentro, na cidade, casas lá dentro, ele me mostrou. Ele me mostrou aqui em Foz do Iguaçu. E isso foi uma bênção para mim. Eu fui elogiado por algo que eu aprendi lendo e ouvindo rádio. Então, meus irmãos, eu estou testemunhando isso que aconteceu comigo, porque eu quero estimular você a vivenciar essas experiências que o Senhor tem para a igreja. Você, igreja, você tem caminhado com Deus. Saiba que o Senhor conta contigo para esse ID que nós vimos aqui no texto, que esses discípulos foram e eles voltaram com alegria. O Senhor tem alegria para te dar, tem satisfação para te dar. Meus irmãos, eu quero continuar e lhes contar mais alguns testemunhos. Como eu evangelizava árabes, eu não conhecia quem eram líderes árabes. Um dia eu estava na rua com esse folheto árabe que eu pedi mais, que eu tenho na minha casa, e eu evangelizei um homem que ele era professor lá da mesquita, chamam de imã. É ele que recita os versos do Alcorão, e é ele que ensina o Alcorão lá dentro na mesquita. E ele falou para mim, depois que eu evangelizei ele, e entreguei um livreto em árabe. Ele disse, eu quero que você vá na minha casa. Me deu o endereço e eu fui sozinho, sem medo nenhum, maluco, lá no Jardim Jupira, uma casa enorme, muros altos, cheio de cerca elétrica, grades. Eu fui sozinho. Eu acho que o Senhor faz isso com a gente. Ele nos dá coragem para a gente enfrentar desafios. E por um bom tempo, eu entrei na casa desse árabe, ele, me levou na sala dele, sentou comigo, uma mesa enorme. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Ele ouviu o evangelho na minha boca. Ele ouviu do que Jesus fez comigo dentro do meu quarto. Falei para ele sobre o Espírito Santo. Os muçulmanos não têm o Espírito Santo, eles não falam dessa pessoa. O Alcorão fala dos patriarcas, fala de Abraão, fala de Maria, a mãe de Jesus, fala de Jesus, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, nascido milagrosamente no ventre de Maria. Ou seja, os árabes, eles estão caminhando perdidos e não serão salvos. Eles precisam ser evangelizados. Eles precisam receber a mensagem de Cristo. Esse homem me ouviu por um bom tempo. E eu tenho uma Bíblia pequena e eu estava com uma camisa de bolso e essa Bíblia estava dentro do meu bolso. E esse homem me ouviu por um bom tempo. E ele olhava para o meu bolso, e eu falando com ele, ele olhava no meu bolso. E, sabe, em dado momento ali do que eu falava com ele, eu tirei a Bíblia e ele se impressionou, porque talvez ele achava que era um maço de cigarros, porque a Bíblia é desse tamanho, assim. Onde eu ia, eu levava a Bíblia.
Muitas vezes eu lia ela na rua para as pessoas. E esse homem disse, olha, ele agradeceu por eu ter entrado na casa dele, e ele me fez um desafio. Como o Senhor Jesus me fez um desafio também, de pregar a palavra dele a todo mundo que eu encontrasse. Ele disse, olha, eu te levo para o Líbano, te coloco em uma universidade muçulmana, se você quiser. Você vem comigo, eu te levo lá 5 anos, eu pago tudo para ti. Você estudar em uma escola muçulmana. Você vai se preparar profissionalmente. O que você faz na vida? Eu disse, eu sou marceneiro de profissão. Ah, você é marceneiro? Fez uma cara assim, como quem diz, aí não vale muita coisa não. Eu agradeci ele, dei um abraço nele e fui embora. Eu nunca mais vi aquele árabe. Não sei se ele ficou aborrecido, porque eu falei muita coisa que confronta a fé desse povo, né? O Senhor me deu essa experiência. Como o pastor Rodrigo falou, o Senhor me levou em espírito à África. Eu fui intercessor dessa missão Portas Abertas por muitos anos. Quando eu estava lá na escola, no seminário, eu era intercessor e eu também queria ofertar na missão, mas eu era seminarista e eu não, sabe, geralmente seminarista não tem dinheiro. Eu ganhava sabonete, creme dental de umas irmãs que oravam pela minha vida. E eu pedi ao Senhor que eu pudesse compartilhar, que eu pudesse ofertar para essa missão Portas Abertas, que eu oferto até hoje. O Senhor me deu estratégia de que com uma roupa de couro que eu tinha, eu desmontei ela e fiz a minha capa de Bíblia. E fui no culto. Estratégia que Deus me deu. Eu fui no culto e várias pessoas gostaram. E pediram que eu fizesse a capa de Bíblia. Até tem uma lá na minha casa, que fazem mais de 30 anos que eu fiz a capa, que está intacta. A capa de couro ainda está, que era do meu casaco de couro que eu fiz. Então eu venho compartilhando, contribuindo com essa missão Portas Abertas, desde a década de 90 para cá. O Senhor fez isso comigo e até hoje eu oferto. Dessas visões que Deus me deu a visão de que eu fui à África. E lá na África, o Senhor me deu a entrar em uma oca, e aquelas casinhas de indígenas, com o chão todo passado à mão, sabe, de você sentir o cheiro da terra, sentir a aridez do clima. Eu entrei naquela oca e havia um anjo enorme, um homem negro, enorme, com um bordão na mão. E ele falava comigo na minha consciência. E ele disse, profetiza água, profetiza que venha água. E eu comecei a orar e profetizar que viesse água. E a água começou a brotar do chão. E o Senhor diz que a água que ele tem é água viva. Essa água brotou do chão e ela tinha vontade própria. Ela primeiro inundou todo o lugar da oca onde nós estávamos, molhou os meus pés. E esse anjo, ele cantava um hino com estrofes bem infantis assim, e eu achei até graça, porque esse anjo cantava um hino. E essa água saiu dessa portinha da oca e seguiu o caminho, daqueles caminhos assim, onde as pessoas passam, que só tem um trilhozinho. Essa água seguiu. E ele me deu a entender de que essa água estava indo alcançar vidas. Então, meus irmãos, tem situações assim, né, sabe, na nossa vida, que a nossa intercessão pode gerar vida em outros lugares. O Senhor te ouve aqui e faz efeito lá no outro lado do mundo. O Senhor te ouve aqui e Ele cura pessoas lá no hospital. O Senhor te chama para se envolver espiritualmente com aquilo que Ele tem, com aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas. Então,
o convite do Senhor é esse: ide. O convite do Senhor que está em Marcos 16, 15 e 16 é esse que o pastor mencionou aqui. Eu quero mencionar esse outro texto. E depois, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vejo que está na mão da igreja, que somos nós. Está nas nossas mãos essa pregação, esse testemunho que vai salvar vidas. Está nas minhas mãos, está nessa igreja que tem promovido e tem buscado recursos para possibilitar a essa missão Portas Abertas, enviar recursos para a África, para o Líbano, para lugares que o Senhor deseja chegar. O Senhor conta contigo e o Senhor continua contando comigo. E eu quero ir até onde Ele me der. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês e agradecer a Deus, porque eu sei que Ele anda comigo, Ele está comigo, eu sei que Ele vai continuar. Amém, meus irmãos? Amém? Pastor, eu tenho mais um minutinho. Irmãos, falando sobre os árabes, posso dizer que eu sou um meio perseguidor de árabes. Eu estava no centro de Foz do Iguaçu, passou uma moça árabe com a burca, e eu com as minhas ferramentas, com as minhas armas em árabe no bolso. Ela passou por mim, eu me virei para falar com ela e entregar um folheto em árabe. E no mesmo momento ela olhou para trás, viu que eu parei e virei, ela saiu correndo. E entrou numa loja de árabe, tinha muitos árabes, aqueles homens altos, cara severa assim. E eu vi ela gesticulando e falando em árabe, meio apavorada. Eu desci a Avenida Brasil e fui andando e disse: Senhor, me livra deles, porque eles vão bater em mim. Eu pedi socorro a Deus. E fui andando e subi em uma avenida lá em cima, que quando você sobe, que chega na Avenida JK, tem um ponto de ônibus. Eu disse: Senhor, cega esses árabes, senão eles vão bater muito em mim. Porque homem não evangeliza mulher árabe. Mulher evangeliza as mulheres árabes. E naquele momento ali eu fui tocado para entregar, só para ela entregar e ir embora, não falar nada. Homem não deve evangelizar a mulher árabe, muito menos olhar nos olhos delas, olhar no rosto dela. E eu parei em frente o ponto do ônibus, bem em frente àquele mastro que segura o ponto do ônibus, me encostei ali e disse: Senhor, segue esses homens como tu fizestes nas Escrituras, que eles não me vejam, senão eles vão bater muito em mim. E entre eles estava a moça, tinha mais ou menos 4 árabes. Eu parei em frente ao ônibus, o ponto de ônibus, e eles passaram encostadinho, passaram na minha frente, olhando o ponto do ônibus e não me viram. Nossa, eu glorifiquei a Deus, porque eu disse: Senhor, tu me livraste de apanhar muito, porque eles iam querer saber o que eu ia querer fazer com ela, o que eu ia falar com ela. E se eles encontrassem os folhetos em árabe, aí é que eles iam me fazer uma maquiagem mais feia ainda. Então, meus irmãos, os árabes estão em Foz. Nós temos nessa cidade mais de 70 etnias representadas. Hindus, paraguaios, argentinos, paquistaneses, libaneses, sírios. Eles estão aqui e o Senhor te chama para ir para a rua. Dizer: pastor, hoje eu não vou no culto. O que você vai daí fazer? Eu vou lá na praça, porque o Senhor me deu direção. Hoje eu vou entregar folhetos, eu vou orar, eu vou lá falar com as pessoas. Eu vou no hospital. Irmãos, o Senhor já te deu muito para que você possa testemunhar. E se você quiser ferramentas para evangelizar árabes, mulheres com mulheres, homens com homens, eu tenho ferramentas em casa. Eu ganhei dessa missão 1000 folhetos em árabe, espanhol e português. O Senhor te chama para essa missão, para esse ID. O Senhor te chama para se alegrar
fazer com que a igreja, você possa voltar na igreja e dizer, olha, eu estou cheio do gás, porque o Senhor fez isso e isso comigo. Amém, meus irmãos? O Senhor conta contigo. O Senhor continua contando comigo, mesmo com os meus 50 anos a mais. Amém?